Ô, Rose, eu vou ter que sair uns 5 minutos antes. Tranquilo, fechou. Vamos hoje adentrar no primeiro diálogo, né? Dentro da primeira conferência espírita. O codificador vai ter um diálogo com o crítico e nós vamos começar refletindo daí. O nosso objetivo, gente, é fazer mesmo uma observação minuciosa da obra. O objetivo não é nem quantitativo, não, é buscar um entendimento mesmo para a gente perceber a grandeza da obra. Então, a gente vai ler e vai comentando, e vai explorando, e vai desenvolvendo as ideias em torno dos diálogos, tá bom? Peço por gentileza, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, se puder deixar para o final, porque aí a gente desenrola um pouco o assunto e a gente deixa as intervenções para o final, para facilitar o nosso trabalho. Pode ser assim, turma? Muito obrigada. Então, vamos lá. Eu vou fazendo a leitura, ou Marco Túlio, se você quiser começar comentando, tá? Fica à vontade, viu? Primeiro capítulo, pequena conferência espírita, primeiro diálogo. Tá bom. Deixa eu retomar aqui, eu vou mudar de aparelho, eu acho que não vai dar conexão, não. Tá bom. Primeiro diálogo, o crítico. E aí, a primeira manifestação é do visitante, né, do crítico. E aí, ele diz assim para Kardec: confesso-vos, Senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos, pois estou convencido de que estes últimos coexistem na nossa imaginação. Eu me curvaria, entretanto, diante da evidência, se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso, solicito-vos a permissão de assistir somente a uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de convencer-me, caso seja possível. Aqui, eu acho interessante esse modo com que o crítico, ele já manifesta o seu interesse em conhecer os fenômenos espíritas, conhecer o espiritismo, desse modo. Porque no livro dos médiuns, o professor Allan Kardec, na introdução também, ele fala exatamente sobre pessoas que querem, em muitos momentos, ter experiências, participar, visualizar dos fenômenos antes de se ter uma compreensão, conhecimento teórico. Então, daí a gente já consegue perceber o porquê que o codificador, quando ele estrutura no livro dos médiuns o que é essencial para se conhecer em profundidade o espiritismo, ele coloca isso, que as pessoas, ao invés de buscarem o que está para além dos fenômenos, eles querem, por curiosidade e por um desejo de se convencerem, eles querem ficar presos ao fenômeno. Eles querem ter uma percepção do fenômeno de forma direta, a ponto de serem convencidos pelo próprio fenômeno em si. E aí a pergunta dele é interessante, porque ele já, de início, fala que estava convencido de que os fenômenos só existem na nossa imaginação, né? Que seria impossível. Pela razão, ele se recusa a admitir a realidade dos fenômenos. E ainda coloca uma expressão interessante, atribuída aos espíritos, deixando aí uma lacuna, mais ou menos assim, esses fenômenos podem ter uma outra causa, que não senão os espíritos. Poderia ter outra causa. O próprio codificador, quando ele tem os primeiros contatos, ele também pensou que os fenômenos das mesas girantes, dançantes, poderia sim ter uma outra causa, ser fruto de um fenômeno elétrico, magnético, ou coisa do tipo.
Só que depois que ele tem acesso, ele vai diretamente, tem acesso aos fenômenos, começa a observar, ele descarta essa possibilidade por vários fatores. Então, é importante a gente se atentar para quem está formulando a pergunta, a linha de raciocínio desse indivíduo. Porque ele diz que a razão recusava admitir, porém que ele se inclinaria, ele se curvaria, né, sobre a evidência. Quer comentar alguma coisa sobre a pergunta, ou Marco Túlio? Ou passamos para O Rosmundo já trouxe. Aqui, a pergunta dele demonstra que ele tem, sim, um pouquinho de crença, sim. Ele só não quer, o orgulho talvez faça isso, né? Ele vai como se fosse um espadachim, né? Que dá uma enfiada na espada e depois recua. Ele falou, olha, a imaginação se recusa a acreditar. Depois ele vem e fala, mas se... Ele está pedindo, né? Ele está pedindo, mas a resposta aqui nós vamos ver que Kardec não dá essa moleza para ele, não. É só isso. Mas eu acho legal ele deu uma de... Como é que chama aquele moço que foi de noite conversar com Jesus, escondido? o Nicodemos, né? Nicodemos. Ele deu uma de Nicodemos. Aí o professor responde, né? Acho interessante que nesse caso aqui, ele não fez rodeios, né? Ele foi direto. Não sei se vocês vão perceber nos outros, né? Ele é bem objetivo, assim, ele foi direto na resposta. E aí ele coloca, já que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, olha que interessante, já que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, é porque, olha que percepção extraordinária, é porque credes superior a de todas as pessoas que não compartilham de vossas opiniões. Ou seja, de ignorar a existência dos fenômenos, né? A veracidade. Não duvido do vosso talento, em outras traduções está do vosso mérito, e nem tenho a pretensão de supor a minha inteligência superior à vossa. Admiti, pois, que eu seja iludido, visto que é a vossa razão que vou-lo diz, e não toquemos mais neste assunto. Em outra tradução está assim, admiti, pois, que eu me engano, uma vez, que é a razão que vos fala, e que esteja dito tudo. Quer comentar, Marco Túlio? Ô, Rosé, só um detalhezinho que ele traz para nós, assim, quando ele fala, já que a vossa razão repele, depois ele fala, a crença superior. O que ele crê superior? A razão dele, né? É isso que o Kardec está respondendo, que a curiosidade é essa também. É um livro em que quem responde é Kardec. Ele não pergunta mais, né? Ou ainda. Então, já que a vossa razão repele o que nós consideramos recusável, é porque a crença superior. Ele falou, eu não tenho que conversar com você, porque você está bloqueado na sua própria razão, né? E Kardec, elegante, ele olha, eu não duvido do seu talento, né? Nem tenho a pretensão de supor que a minha inteligência é maior, mas admite uma coisa, que ele está falando no plural, admitir vós, né? Que está tratando a segunda pessoa plural, respeito, admitir vós, pois, que eu esteja iludido. Vós estáis admitindo que eu esteja iludido, visto que é a vossa razão que vos diz, porque sua razão é acima das outras pessoas, e não toquemos mais no assunto. Então, pode admitir, não tem problema não, eu não tenho que tratar, né? Mas na elegância, o professor deu essa resposta. Sim. Não é uma questão competitiva, né? Porque Não. O fato não, está assim que a gente entende. O fato está, tem coisas que, às vezes, o ser humano tem uma tendência de se colocar acima de tudo, mas, às vezes, o ser humano precisa só entender o seu próprio tamanho. A gente tem que bater no peito e admitir mesmo, olha, tem coisas que eu não entendo, e por mais que o indivíduo seja uma pessoa de uma alta capacidade, que seja científica, intelectual,
quando o ser humano para de olhar para cima, aí que cria esses bloqueios. Que a pessoa acha que já detém tudo, que já se cercou de todo o conhecimento possível, o que vem para além daquilo, aí a pessoa já começa a duvidar. Então, a gente tem que ver o tamanho das coisas. Existem muitas coisas que estão muito acima de nós. E por isso que tem que ser flexível. Flexível no sentido do conhecimento mesmo. Sem transigir também nos valores que a doutrina espírita trouxe, né? Porque daqui a pouco vai ter uma questão que o Kardec diz para ele, eu não tenho que arrumar prosélitos, eu não tenho que arrumar seguidores. A verdade é verdade, pronto, né? Isso também eu acho muito legal, porque esse crítico, ele vem nesse sentido. Aí da importância desse livro. Como a gente lida com crítico, que também foi lido, né, no encontro passado, de a gente saber lidar. É a importância dessa obra, né, como introdutória da doutrina espírita, mas mais do que isso, como reforço de que a doutrina espírita ela veio para nos orientar, né, o Kardec dá essas respostas. É muito legal se a gente observar assim, mais as respostas do que a pergunta, assim, nesse caso. Porque Kardec, no Livro dos Espíritos, inverte. As perguntas são mais interessantes, né, a meu ver, claro, do Sim. que as respostas. E as respostas, elas vêm naturalmente pelos Espíritos. Isso. E aí, o crítico diz, se, no entanto, conseguisseis convencer-me, olha aí, onde a pessoa se coloca, né? É o solzinho. Visto que sou conhecido como antagonista das vossas ideias, o que também não faria a menor diferença, né, gente? Isso seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis. Olha o quanto que o indivíduo, ele se sente. Ele não acha, não, que ele é, não. Ele tem certeza. Mais ou menos assim, se você conseguir me convencer, ou convencer, vai ser, assim, um ganho para a doutrina espírita, gente. Justamente porque eu sou conhecido, assim, vai ser um milagre eminentemente, ou seja, por excelência, né? Que iminentemente com I está chegando, mas daqui por excelência vai ser um milagre. Você conseguir me convencer. O Kardec abriu mão disso. Eu falei, eu não quero, não estou aqui para isso, né? Mas esse aqui eu já comparo com Pilatos, né? Pilatos ficou ali, sem comparar Jesus com Kardec, é claro, mas Pilatos ficou ali, poxa, você não sabe que eu. Aí Jesus falou assim, se não fosse pelo meu Pai, você não ia ter esse poder, né? Aí o Pilatos abaixa a bola, igual nós vamos ter aqui agora. E aí que eu acho importante a gente estudar a obra para amadurecer enquanto espírita. Porque o que tem de gente querendo converter os outros, fazer proselitismo, trazer a galera toda para o espiritismo, não é brincadeira. Porque não percebe a real intenção do codificador, né, no trabalho dele. Lamento muito, Senhor, mas não tenho o dom de fazer milagres. Julgais que bastaria uma ou duas sessões para adquirir convicção? Seria realmente um verdadeiro prodígio. Eu precisei mais de um ano de trabalho para ficar convencido. O que prova que não cheguei a esse estado de forma leviana. Além disso, Senhor, não realizo sessões públicas. Eu vou repetir isso aqui, que eu acho que é importantíssimo. Além disso, Senhor, não realizo sessões públicas. E parece-me que vos enganastes sobre o fim das vossas reuniões, sobre a finalidade das nossas reuniões, considerando-se que não fazemos experiências com vistas a satisfazer a curiosidade de quem quer que seja. Isso aqui também, gente, está muito bem colocado lá na obra Livro dos Médiuns e Viagem Espírita de Allan Kardec, 1862. Qual que é o papel real do espiritismo? Não basta ter curiosos, não. O curioso não é interesse. O ideal é que a pessoa, ela se aproxime da doutrina espírita
porque ele entendeu o que está para além do fenômeno, os aspectos morais da doutrina espírita em si. Quer comentar, Marco Túlio? Tranquilo. Um ponto que eu achei interessante também é quando ele fala do tempo, né? Aqui, ó, ele também passa pelo processo da descrença. Ele também constrói um raciocínio a partir do momento que ele se aproxima dos fenômenos e ele passa a olhar para aqueles fenômenos com um olhar mais crítico, mais atento, extraindo dali, daquelas experiências que foram das mais variadas, o que ele precisava para formular uma ideia enquanto um pesquisador. E a pessoa, às vezes, quer e acha que vai conseguir ser convencido por uma ou duas sessões. Né? Tem no livro dos médios, Kardec fala para a gente que a pessoa, por exemplo, que vai para a doutrina espírita, que abraça a doutrina espírita pelo fenômeno, não cria raízes, não cria uma base sólida. As primeiras adversidades, provas, dificuldades que aconteceram na vida daquele indivíduo, a pessoa larga o espiritismo. Por quê? Porque não compreendeu, de fato, a proposta da própria doutrina espírita em si. Percebe isso? E a gente tem que pensar no movimento espírita atual, que eu acho que, às vezes, eu fico achando que está muito diferente da proposta do próprio codificador. Eu tenho achado que está muito diferente. Tenho relido as obras mais raras, né, de Kardec, e tenho achado o movimento espírita, assim, muito religioso, pouquíssimo crítico, científico quase nada, e as pessoas muito, assim, na fantasia da espiritualidade. Eu tenho visto isso. Talvez esse é o problema da gente, às vezes, circular muito nas casas espíritas, né, Marco Túlio? Que a gente, às vezes, tem uma percepção do movimento espírita diferente de você frequentar uma casa. Quando você é expositora, expositor, você vai nas instituições, você começa a observar, você começa a perceber os bastidores, você fala, gente, o que será? Está meio desconectado isso aqui. Né? Coisas que eu já ouvi, por exemplo, assim, mas a casa está com tão pouca gente, a gente vai ter que criar uma reunião de tratamento espiritual, porque aí as pessoas vêm a casa. E criaram. Entende? Porque a pessoa ela quer quantidade de frequentadores. Se aqueles frequentadores que estão ali nunca vão conhecer Kardec, Espiritismo, nunca vai ler o livro dos Espíritos, para eles não importa. Eles querem casa lotada. Só que é isso. E aí o Kardec fala para a gente lá na Viagem Espírita de Allan Kardec que é melhor ter 6 frequentadores convictos, qualidade. Sérios, pessoas sérias, convencidas mesmo, ligadas ao espiritismo pelas questões morais da doutrina espírita, do que ter 100 curiosos. Então, eu tenho percebido que está se invertendo. Uma outra questão que ele fala também, que é dica dele, é que toda reunião nossa teria que começar com a leitura das questões do Livro dos Espíritos. Antes de um tema de reunião pública, teria que ter uns minutinhos ali para a leitura e comentário sobre as questões do Livro dos Espíritos. Porque não existe espiritismo sem a gente explorar e conhecer o próprio Livro dos Espíritos em si. Então, eu acho, quando ele fala de trabalho, ele fala de... Aqui, não cheguei a esse estado de convicção de forma leviana. Né? Se eu fizer uma pergunta para a gente, sem que a gente tenha que responder, né? Quais que são os reais motivos pelo qual nós abraçamos a doutrina espírita como uma escola filosófica? Talvez seja uma boa reflexão para a noite de hoje. Por que eu abracei a doutrina espírita? Eu estou estudando o espiritismo para quê? Por quê? O que me chamou a atenção? Não, lei de reencarnação? Não, grande parte da humanidade é reencarnacionista.
Conheço um tanto de católico que fala que é reencarnacionista também. Lei de causa e efeito. Não, mas você pega nas tradições budistas, hinduístas, tudo tem lei de causa e efeito também. Evangélico fala de lei de causa e efeito também, fala do temor a Deus, do cajado de Deus, ele fala também. É um entendimento profundo mesmo, sabe? É uma coisa que a gente tem que fazer, porque o Kardec estruturou bem. Quando ele viu o fenômeno, ele prometeu para si mesmo, falou, a partir de hoje eu dedicaria minha vida para entender o que está por trás disso. Foi o que ele fez. Está, inclusive, em Obras Póstumas, né? Quando você quiser comentar, Marco Túlio, pode me interromper, tá? Eu tô na 2 ainda aí, né? Daqui a pouco nós vamos ver por que ele não faria prosélitos, né? Seguidores, no sentido de convencer as pessoas, mas não deixou de ser um puxão de orelha para esse moço que estava atrás dele, porque, como eu disse, com elegância, né? Ele queria, não, 2 sessões, ele queria ser convencido, se é que ele já não estava convencido e não estava querendo ali um handicap para poder virar para alguém e falar, não, ele me convenceu. Então, quando Kardec fala, eu não cheguei de forma leviana, ele está dizendo que esse moço estava com leviandade, né? Essa forma de chegar não é uma forma de se obter informação. Levei 1 ano, porque o Kardec ele inverteu um pouco a lógica das coisas ao partir do fato ocorrido para a teoria, vamos dizer assim. Porque normalmente a gente teoriza, né? A gente cria uma ideia e depois quer ver se consegue comprovar. Ele foi o inverso. Daí porque ele desde 1854, né, quando ele começou a saber dos fenômenos, saber das coisas, a gente acha que o Livro dos Espíritos foi feito no piscar de olhos, 1857, né, a primeira parte, né, a primeira edição, mas foi em 1854 que começou a saber dos fenômenos, até que ele abraçou a ideia. Mas ele abraçou a ideia como? Ciente de que tinha que pesquisar. E não ser convencido. Ele já se convencera. Ele não precisou de vários anos para ser convencido. Talvez nós precisemos, né? Nós ainda estamos tentando ser convencidos. Mas uma outra coisa assim, que eu acho legal nessa questão é que esse livro ele é anterior ao livro Evangelho segundo o Espiritismo e anterior ao livro dos Médiuns também. E aqui Kardec fala de experiências, né? Porque se a gente for lá na questão 919, letra A, né, os espíritos falam, olha, primeiro chamamos a atenção de vocês para os fenômenos visuais, que vocês podiam ouvir, ver, né? Depois passamos as instruções que vocês teriam que seguir adiante. Aí já veio o Livro dos Espíritos, né? E depois, aí eles falam que é com esse objetivo que criaram o Livro dos Espíritos. É a última frasezinha lá da questão 919A, né? Que trata do conheça-se a si mesmo. Então, aqui ele está falando da experiência. Nós fizemos experiência não para satisfazer curiosidade. E isso é muito importante, porque nós somos curiosos. Às vezes a gente vai nos lugares, nas casas espíritas, igual o Rose lembrou, né, que às vezes a gente vê determinadas coisas, o fenômeno é tudo. E principalmente, né, se tudo estiver cheio. O que nós temos que fazer? Nós temos que começar a conhecer essas obras, estudar para nós próprios. Se outros vai conhecer ou não, não importa. Né? Eu não posso fazer pelo outro. É o que Kardec está trazendo aqui nessa questão. É só isso mesmo. Perfeito, Marco Túlio. E aí a pergunta, né? Por quê? Como assim, né, gente? Como assim? Se todo mundo quer um rebanho, multidões, que é público, como assim? Tem, inclusive, se vocês me permitem, se eu estiver complicando demais, vocês me falam, tá? Tem no livro Viagem Espírita de Allan Kardec,
uma pergunta que fizeram a ele, se os espíritas não deveriam ter um código para se relacionar e para que um detectasse a presença de outro. Como se fosse uma maçonaria. Entendeu? Exatamente. Nada contra, cara, né? Perfeito. Mas não, maçonaria é essa uma filosofia maravilhosa, perfeito. Mas olha que interessante. Ele vira, aí o Kardec fala assim, não, primeiro que o espiritismo não é uma doutrina secreta. Opa. Ponto. Daí já matou a pau. Ah, mas a maçonaria não é. Ela é discreta. A maçonaria não é uma filosofia secreta. Mas que tem os seus códigos, onde um reconhece o outro. Só que aí Kardec fala assim, tem um sinal que nós podemos reconhecer um espírita. Caridade genuína. Ele fala, sabe como você reconhece um espírita? Pela sua bondade, pela sua caridade genuína, pura. Ô, gente, isso é lindo demais, não é não? Ah, mas se só tiver só meia dúzia, não interessa. Serão 6, mas 6 com fidelidade aos princípios. Por isso que a gente tem que estudar para a gente entender de fato o que é valor. Enquanto tem preço, outra sem valor. A qualidade tem valor. Quantidade não, gente. O que nós vamos fazer com casa espírita lotada? Arrecadar dinheiro dos outros? Faz o menor sentido. E aí que essa pergunta é uma pergunta que surge de um estranhamento, porque no fundo, a maioria, tirando algumas doutrinas que são mais discretas, algumas escolas do pensamento, como Rosa Cruz, como a própria maçonaria já mencionada, que são mais restritas, mais discretas, né, que não arrebanham multidões, né? Que inclusive hoje em dia o pessoal está vendendo, né, carteirinha de maçonaria na internet, é fraude, tá, gente? É fake news. Existe isso não. Mas aí surge o estranhamento dele, como assim? Não assim? Então, o prosélito. Por quê? Porque é mais comum as pessoas fazerem prosélito. Né? Querer uma promoção, uma autopromoção. E aí, o codificador diz, para que faríamos de vós um prosélito? Quando não quereis ser. Agora, isso aqui é bonito demais. Olha, não forço convicção alguma. Quando encontro pessoas que sinceramente, olha a palavra-chave, sinceramente desejam instruir-se e me dão a honra de pedir esclarecimentos, respondo-lhes no limite, gente, se o apóstolo de Jesus dá uma resposta dessa aqui, olha aqui, respondo no limite dos meus conhecimentos. Olha que exemplo para a gente. Se ele faz isso, o que a gente não deve fazer, né? Reafirmar o limite dos nossos conhecimentos. O que para mim é um prazer e um dever. Quando, porém, porém, aos antagonistas, que como vós têm convicções arraigadas, não dou um passo para delas afastá-los. Já que é grande o número dos que se mostram bem dispostos, para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que não estão. Mais cedo ou mais tarde, a convicção virá diante dos próprios fatos, de modo que os mais incrédulos serão arrastados pela torrente. Por ora, alguns partidários, de mais ou de menos, não farão qualquer diferença na balança. É por isso que jamais me vereis incomodado para atrair às nossas ideias aqueles que, como vós, têm boas razões para fugir delas. Isso aqui dá um seminário, né, Marco Túlio? Se fizer humildinho aí, tá fora do... Isso aí me faz lembrar, quando fala assim, o Allan Kardec fala que reconhece o verdadeiro espírita, né, pelo esforço que faz para domar as más inclinações, né,
E até uma outra frase lá que ele fala, isso aí está no item Bons Espíritas. Eu não vou lembrar qual é o capítulo, não, mas eu vou achar. Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala dos bons espíritas. Aí ele fala assim, ó, reconhece os verdadeiros espíritos pelos esforços que fazem, né? Então, nós não vamos reconhecer alguém por sinais, né? Dedinho para lá, dedinho para cá, aperto de mão dessa forma ou daquela. Isso não identifica o espírito, né? Como a Rose bem lembrou aí, né, Rose? É a caridade. Aí a caridade genuína, Kardec falou no 1862. Não, gente, esse livro 1862, ele é fininho, pequenininho, né? Só as viagens que ele fez, discursando por 3 anos, ele é bem pequenininho. É legal de ler demais, né? Mas é isso, Rose. Eu vou tentar achar aqui. Acha aí para nós. Uhum. Sabe uma coisa que eu acho lindo? Não só no Codificador, que eu acho que esse livro revela muito da personalidade dele. Eu acho que por isso que eu amo tanto Kardec. Esses foram os primeiros livros que eu li, eu fiquei assim, alucinada pela grandeza dele. Porque o Kardec, além da sua inteligência, porque inteligência nós temos grandes gênios da humanidade. Mas não era só isso. Ele era um indivíduo de um bom senso e de uma bondade, assim, sem limites. Ele sabia Bom senso encarnado, né? Você lembra disso? Exatamente. Exatamente. Bom senso encarnado. Camille Flammarion, no dia do enterro do corpo de Kardec, chamou Kardec de o bom senso encarnado. Bom senso encarnado. Só para vocês terem noção, né? Aí, o que eu acho lindo nele é isso. Ele faz um posicionamento, ele tem uma leitura da alma do indivíduo. Aí, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, de Arthur. Ah, sede perfeitos? Sede perfeitos. Obrigada, isso. Viu, Débora? Aí, o modo com que ele responde, o modo com que ele faz uma leitura das entrelinhas... Isso, é o final do item 4. Final do item 4, né? O item 4, ele é preparado para falar do... Não, primeiro Kardec fala do homem de bem, né? Eu acho que vocês não estão me ouvindo. Sim, estamos ouvindo, sim. Ah, que bom. Então, primeiro, Kardec, no item 3, ele fala do homem de bem, né? É um rol de... São uns 20 itens, assim. O homem de bem, o homem de bem, o homem de bem. Aí ele entra nos bons espíritas. Aí a gente fica um pouco assim... um bom espírita, né? Mas no final do item 4, ele fala que reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Enquanto um satisfaz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende um pouco mais, esforça-se para libertar dele e sempre o consegue, quando tem uma vontade firme, né? Falar à vontade vai aparecer na codificação o tempo todo. Exatamente. Obrigado aí, porque trouxe a observação. Isso. Eu queria chamar a atenção nessa fala do Kardec, só para mais um ponto aqui, que eu acho que é uma característica de espíritos superiores, que é o que eu estava falando de Kardec, que eu acho ele, assim, um ser de um amor, né, de uma bondade, assim, absoluta, assim. Não, fico impressionada. Nesse ponto, ele fala sobre as convicções. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso. Ele fala aqui, ó. Não forço convicção. Aqui, ó. Quanto, porém, aos antagonistas, que, como vós, têm convicções arraigadas, não dou um passo para delas afastá-los. Isso aqui é maravilhoso, porque eu respeito a individualidade, a linha de pensamento do indivíduo, ao modelo de pensamento do indivíduo, aquilo que a pessoa consegue alcançar da vida. E isso é tão bonito, por quê? Porque no livro dos médiuns, nós temos um capítulo que trata, no livro dos espíritos, nós temos um capítulo que trata sobre, que está dentro das 10 leis morais, sobre a lei de liberdade. E aí, os espíritos superiores,
falam da grandeza que é a liberdade de pensamento. A gente só é livre na liberdade de consciência e pensamento. Tanto que quando ele pergunta assim, o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Aí os espíritos superiores respondem, tenha de pensar e tenha de agir. Porque sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, ele começa falando da liberdade de consciência, liberdade de pensamento. E se existe algo que é um direito e que a gente não rouba do indivíduo, é a liberdade de pensamento e de consciência. Pega um indivíduo que está no sistema prisional. As ações, vamos dizer assim, de uma forma mais brusca, elas estão limitadas. Mas o indivíduo, no pensamento, ele é livre. Ele é livre no pensamento. Então, é importante de pensar isso, porque é um direito sagrado. Se a pessoa, ainda que participar de toda uma experiência, assim, de uma materialização de um espírito, e verificar aquilo, e ainda assim falar, não acredito. Ainda assim eu não acredito. É um direito. Sabe? E isso eu acho sagrado, porque, vezes ou outra, no campo das relações humanas, às vezes a gente se depara com familiares, com amigas, amigos, que possuem uma crença, uma forma de religiosidade, de espiritualidade, diferente do nosso entendimento, e às vezes falta da nossa parte a compreensão dessa riqueza, que é o altar do coração de cada um, que deve ser respeitado. O modo da pessoa entender a vida, entender Deus. Ah, mas é uma visão de Deus, ultrapassa, não interessa, é a visão dele. É a visão dele. Porque se a gente chegar a um determinado momento, nas nossas experiências, nos nossos estudos, a gente chegar a compreender de um modo, você, às vezes, achar que você tem que compartilhar a todo custo essa proposta de compreensão em torno da vida, de Deus, o que a gente vai perceber é que fica insuportável conviver com um espírita proselitista e com um espírita que não entendeu esse presente que a vida nos dá, que é a liberdade de pensamento. Sabe? Então, por que eu estou falando isso? Vide os aspectos políticos, onde não se tem sequer uma conversa saudável, um respeito enquanto à convicção política do outro. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Porque a lei de liberdade não está no livro dos Espíritos à toa, não. Está para a gente estudar, entender, refletir, respeitar o lugar sagrado do outro, que é o modelo, o modo com que o outro pensa, o modo com que o outro vê a vida, entende a vida, experiencia a vida. Ah, mas eu considero que está errado. Você, na sua concepção. Mas quem sou eu para determinar que algo da vida do indivíduo seja errado? É o modo dele ser. É o modo de sentir da pessoa. Então, isso nas entrelinhas, se a gente entender de fato, isso muda a nossa vida. Sabe? Para aquela coisa de um ficar querendo converter o outro. Dependente, não estou falando aqui só do ponto de vista religioso, não. Estou falando do ponto de vista filosófico. Estou falando do ponto de vista político. Do ponto de vista da vida mesmo. Para conversar com o indivíduo, a pessoa fala, não existe racismo, não. Mas por quê? E aí outra pessoa fala, não, mas existe. Não, mas por quê? E aí você vai... Ô, Marco Túlio, a Sus falou que Oi. se quiser fazer algum comentário, caiu, Oi? porque daqui a pouco ela volta. Você consegue me ouvir? Ah, então tá bom. Caiu a conexão Inês, dela. Não, sem problema, eu vou dando sequência aqui. O que chama muita atenção, gente, nessa frase, né, que fala assim, aqui está um pouquinho diferente do meu, porque é outra edição, quanto aos antagonistas, que como o senhor tem convicções arraigadas, ou seja, presas,
né, arraigada, vem de raiz, mergulhada até o fundo, ele identificou isso nele, não dou um passo para desviá-los, visto que encontro muitas pessoas bem dispostas, sem perder meu tempo com as que não o são. Então, nós vamos encontrar gente disposta e a fila anda. Se não tiver disposto, estou fora. Jesus falou uma frase muito legal, é lógico que a gente tem que jogar uma pitada de sal para não ficar comparando de novo, né? Jesus disse assim, não dê coisa santa aos cães, nem pérola aos porcos, né? Porcos era uma expressão da época, e cães eram os chamados gentios, né? As pessoas de quem os judeus não gostavam. Não vão ficar dando coisa santa aos cães, nem pérola aos porcos. Então, essa distinção era importante ser feita naquele momento, mas depois as coisas mudaram, até que no final Jesus falou, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e também em Marcos, aí eu não vou lembrar a referência, mas quando Jesus falou da ressurreição, ele falou, aí de pregar o evangelho a todas as criaturas, inclusive lá junto aos samaritanos, etc. Então pode chegar um momento, sim, que nós façamos, né, esse trabalho, né? Mas quando se fala em proselitismo, nós temos que ter em mente que é aquela insistência chata, né? Para que a pessoa venha para o nosso lado, como se nós fôssemos donos da razão. Então, esse texto, essa resposta de Kardec é de suma importância, para que nós saibamos o que nós vamos fazer. Casa cheia vai depender da qualidade, né? E não da quantidade. O pessoal está sumido, o pessoal não vem, não tem problema. O que a gente tem que fazer quando desaparece um tarefeiro, algum companheiro de trabalho, é ver o que está acontecendo, que às vezes a pessoa está morta. Às vezes a pessoa está em dificuldade, né? E a gente achando que a pessoa está faltando e a gente reclama ainda, né? Então, você vai visitar a pessoa, está igual a múmia lá, porque está toda amarrada, presa, porque sofreu um acidente, não teve nem como comunicar. Então, é importante a gente, nesse sentido, pesquisar mesmo, mas nada de insistência. Viu, Rose? Eu estava falando aqui sobre a frase de Jesus, que diz, olha, não dê coisa santa aos cães, nem pérola aos porcos, né, para que a gente saiba, né, o momento de atuar, de chegar junto às pessoas. Qual que é esse momento? Quando a pessoa pergunta, quando a pessoa quer saber, né? Aí a gente indica, igual criança, quando começa a fazer algumas perguntas, opa, está na hora de entrar no assunto, né? Agora, se a gente, por nossas atitudes, não formos o bastante incentivadores da curiosidade do outro, o que você está fazendo que você mudou? O que você está fazendo que a sua vida está legal? Jesus falou, buscar primeiro buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado por misericórdia divina. Então, essa busca, né, e o reino de Deus está dentro de vós, ele diz, essa busca está no nosso meio mesmo. Agora, se a gente não tiver um comportamento bastante para que o outro tenha curiosidade, para que o outro queira, para que o outro pergunte, para que o outro procure, aí nós não estamos sendo verdadeiro espírita, não. Nós temos que entender isso, porque em nosso derredor tem trocentos milhões de pessoas aí pedindo ajuda sem falar nada, né? Se a gente vai se meter na vida do outro, é outra história. Mas essa questão era de fundamental importância ser refletida nesse sentido. Não estou aqui para te convencer. Tem gente interessada no assunto. Eu vou gastar tempo com eles, né? Vou gastar tempo com eles. E isso, sim, é qualidade. Chefa Rose, você está em ativo? Tá. Estou aqui. Deixa eu ver. Então. Parou de compartilhar, né? Deixa eu voltar aqui de novo. Parou, mas eu posso ler aqui. Não, eu não sei compartilhar esse negócio. Estou quase aprendendo, Voltou aí volta o crítico, né? Haveria, entretanto, no meu convencimento, mais interesse em convencer-me do que supondes. Permitis que me explique com franqueza e prometeis-me não vos ofender com as minhas palavras? São as minhas ideias,
sobre a coisa em si e não sobre a pessoa a quem me dirijo. Posso respeitar a pessoa sem partilhar de suas opiniões. Aqui ele está pedindo permissão ao Kardec de expressar e de colocar para ele o que ele pensa. Daí já vê que é um nível de... Hã? Não, aqui é o pedido. A conversa já mudou de tom. Ele já está admitindo, haveria, entretanto, mais interesse em convencer-me do que supondes. Aí ele não fala de quem é o interesse, né? Permites, né? Tu permites, eu permito, permites, ele permite, vós permites que me explique com franqueza e prometeis-me não vos ofender com as minhas palavras, né? Posso conversar francamente? Mas olha que interessante o modo com que ele tenta conversar com Kardec, que eu acho que ele ali não estava entendendo a grandeza do cientista que estava na frente dele, não. Porque, vamos supor, se pessoas maduras sentam para conversar sobre alguma coisa e surgem discordâncias, gente, se bem que isso aí hoje está assim, essa matéria, esse assunto está urgente, né? Para a humanidade, porque o que a gente vê de pessoas levando as coisas para o pessoal, as pessoas não sabem lidar com a discordância. Não sei se vocês percebem isso no dia a dia, as pessoas não estão sabendo lidar com discordância, não. Todo mundo tem que pensar como elas. E a gente só cresce na discordância. Acho que é por isso que eu gosto tanto de fazer reflexão das filosofias, das linhas de pensamento que são diferentes, porque são complementares. E a gente só cresce no contraste. Na verdade, a gente só entende as coisas pelo contraste, né? E aí, o que acontece? O que ele faz aqui é pedir para o Kardec não levar para o pessoal os apontamentos que ele vai fazer, as críticas que ele vai fazer para os fenômenos em si, para as convicções, né, dos fenômenos. Só que vocês estão entendendo que isso é pequeno? Porque se você, por exemplo, coloca duas cientistas para avaliarem uma questão em si, são pontos de vista diferentes de uma mesma questão. A pessoa que está ali no universo do pensamento, a pessoa entende que o pessoal, o aspecto pessoal, ele tem que estar à parte. Sabe? É muito imaturo a pessoa está ali conversando, expressando o seu ponto de vista sobre um determinado assunto, a outra vira, a outra pessoa fala, olha, eu acho que eu penso de forma diferente, né? Porque se você vira e fala para a pessoa assim, eu discordo, já dá um impacto na outra, sim ou não? Vocês já viram? Já dá um impacto. Se existe uma expressão que eu não uso, não existe no meu vocabulário, é essa, eu discordo. Por quê? Porque dentro do ponto de vista da pessoa, você pode concordar sem aderir. Você pode entender o ponto de vista da pessoa. Você pode entender o ponto de vista da pessoa e ter outra convicção. Mas dentro do ponto, da ótica da pessoa, você entende o que a pessoa pensa daquele jeito, pensa daquele modo, o que levou a pessoa a construir aquele raciocínio. Então, gente, é pequeno levar para o pessoal. Eu acho que, no fundo, ele não entendia, ele não sabia com quem que ele estava lidando. Porque a pergunta dele é uma pergunta de uma pessoa imatura. Entende? Você vai conversar com Marcelo Gleiser. Aí você vai falar assim, eu não entendi muito bem, eu não concordo, você poderia me explicar? E o Marcelo Gleiser vai levar para o lado pessoal? Claro que não, gente. Isso é pequeno demais, isso é pobre demais. Por isso que, quando a gente vê pessoas batendo boca, brigando, e eu já vi isso em grupo espírita e tudo. Uma vez eu vi uma senhora falando que chorou porque ouviu uma pessoa criticando o espiritismo. Olha o nível de segurança psicológica que essa pessoa tem, porque ela viu uma pessoa falando mal do espiritismo, ela chorou. Aquilo ofendeu ela. Gente, mais maturidade, né? Para se ter um entendimento das questões, sabe? Tem que levar as coisas para o lado pessoal, não. Tem que analisar friamente, analiticamente as questões. Pode falar, Marcos. Aqui ainda tem a questão do orgulho,
porque ele fala assim: haveria, entretanto, mais interesse em convencer-me do que o supondes. Você não faz ideia do quanto é importante eu ser convencido. Aí ele faz uma proposta para Kardec. Permites que me explique com franqueza e prometeis-me não vos ofender com as minhas palavras? Isso é um contrato bem esquisito, né? Você me permite que eu fale com franqueza, né? E tem que me prometer não ofender com as minhas palavras, né? Porque daqui a pouco a resposta vai nesse sentido. Não, a resposta vai nesse sentido. São as minhas ideias sobre a coisa em si, não sobre a pessoa. Aí ele faz uma proposta também. Não, eu não estou criticando pessoas, e sim ideias, coisa e tal. Posso respeitar a pessoa sem partilhar a sua opinião. Quando ele fala isso, ele está querendo convencer. Não, eu não vou te criticar. E eu sei fazer distinção entre coisa e a pessoa. Se você souber, você vai me ouvir, né? Aí eu vou ter que, né, ausentar, mas na resposta, o que me chama a atenção, ele fala assim: o Espiritismo me tem ensinado. Sim. Vai ter tradução, eu não estou falando tradução errada ou certa, vai ter tradução que vai falar assim: o Espiritismo me ensinou. Ensinou Sim. É passado, né? Passado já concluído. É concluído. Então, quando fala assim, o Espiritismo me tem ensinado, quer dizer que é uma ação que acontece no passado e que vai continuar acontecendo para frente. Ele não fechou. Ele falou: o Espiritismo me ensinou. Então, ele está pronto. Né? Eu acho legal essa resposta nesse sentido. Chefinha Rosa, eu vou ter que, né, dando aquela sequência nos trabalhos lá na outra casa. Gente, um abraço para todos. Semana que vem nós estamos juntos. Eu vou estar presente. Beijo para vocês. Olha aí, gente. O Espiritismo me ensinou, em outras traduções, tem me ensinado a não levar em conta essas mesquinhas suscetibilidades do amor próprio, né? Da pessoa levar para uma questão pessoal do ego, né? Algo que é relacionado à doutrina espírita, e não me ofender com palavras. Se as vossas expressões saírem do limite da urbanidade, das conveniências, apenas concluirei, olha a maturidade dele, que sois um homem mal educado. E aí vem a questão, quando ele fala sobre, lá no artigo da obra, da obra Obras Póstumas, tem um artigo lá, Como Destruir o Orgulho e o Egoísmo. Ele faz um tratado sobre orgulho e egoísmo. Faz um tratado. É de uma riqueza, assim, extraordinária, entende? Por que a pessoa se afeta tanto com a opinião do outro? Isso é uma questão filosófica. Por que será que a opinião do outro afeta tanto? Porque quando a pessoa tem a sua convicção, e ainda que o outro chega, que dá uma opinião, gente, é a opinião do outro. É direito do outro, a visão que a pessoa tem. Ah, mas aí fala mal do espiritismo, mas possivelmente não conhece. É isso que está falando. Agora, a pessoa se deixar ofender por uma opinião de fulano, opinião de Beltrano, aí ele fala, quanto a mim, olha aqui, uma coisa é o que o outro faz comigo, outra coisa é o que eu faço com o outro. O que o outro faz comigo eu não tenho controle, mas eu tenho controle do que eu faço com o outro, né? Quanto a mim, prefiro deixar que os outros fiquem com os erros a compartilhar deles. Isso vale muito no momento atual que nós estamos vivendo, porque a quantidade de pessoas que estão batendo boca na internet, lavando roupa suja na internet, à frente das outras plataformas aí, ó, redes sociais, e fala mal do fulano, e fala mal de Beltrano, e uma confusão aí. É assim que a gente vai resolver? É indo para a internet para lavar roupa suja? Qual que é a melhor forma de zelar pela doutrina espírita? Não é estudar em profundidade, fazer a nossa parte? Olha a fala do codificador.
Quanto a mim, prefiro deixar que os outros fiquem com os erros a compartilhar deles. Só por isso já vedes que o Espiritismo serve para alguma coisa. O que é isso aí? São os aspectos morais da doutrina espírita. São as consequências morais da doutrina espírita. Isso é religião espírita. É o que o Espiritismo faz com a subjetividade de cada um, com a intimidade de cada um. Como já vos disse, Senhor, não tenho pretensão de vos fazer adotar a minha opinião. Respeito a vossa, se é sincera, como desejo que respeiteis a minha. E por que acreditais que o Espiritismo é um sonho sem sentido? Por certo, dissestes, vindo à minha casa, vou ver um louco. Confessai-o francamente, pois com isso não me ofenderei. Todos os espíritas são loucos, é coisa sabida. Pois bem, visto que julgais assim, receio transmitir-vos a minha enfermidade mental, causando-me surpresa ver que buscais, com tal pensamento, uma convicção que vos colocará no número dos loucos. É mais ou menos assim, se eles rotulam o espírita como louco, por que você quer conhecer o espiritismo e ser convencido? Percebe que Kardec vê uma contradição? Se já estáis convencido de que não conseguiríamos convencer-vos, vossa atitude é inútil, pois só terá por fim a curiosidade. Por favor, encerremos o assunto, pois não tenho tempo a perder em conversações sem objetivo. Se a gente desse uma resposta dessa numa palestra pública, de uma pessoa que levanta a mão e que fica querendo fazer refutações e que criar tumultos e problemas, como que será? Como que a pessoa seria vista pelos demais? Hein, gente? Como que essa pessoa seria vista? Pode falar, dona Marta. Não tem educação, né? Porque a gente confunde a objetividade, que a gente confunde a sinceridade, porque a gente confunde as coisas, as claras, os pingos nos is com falta de educação, com, né? Ah, você não está dando atenção ao outro. Aí a pessoa acaba com uma reunião e não se coloca de uma forma pontual para a pessoa de que ali não é o local para aquilo. De que o objetivo não é esse. Então, até a gente, quando a gente está dando curso de expositor, a gente tem uns macetes, assim, sabe? Que a gente passa para a pessoa, para o aluno do curso de expositor, para na hora que surgirem perguntas, refutações insistentes, um modo gentil, mas ao mesmo tempo objetivo, que a expositora ou o expositor vai conduzir a questão. Para não fazer perder todo um grupo por causa de um que não quer, de fato. Que não tem interesse em espiritismo, mas a pessoa está ali porque a pessoa quer perturbar mesmo o ambiente, quer criar complicações no ambiente. Então, daí a gente já vê o posicionamento do codificador, né? Nosso tempo, ele acabou. Então, a partir da semana que vem, a gente vai tratar do item 5 em diante. Tá bom? Peço que vocês leiam com atenção, para que a gente possa conversar aqui com mais fluidez. Combinado? Muito obrigada pela paciência de vocês, pela companhia nos estudos.